Fala galera, chegando aqui com mais um conteúdo sobre a grande final da Sula, ou Sul-Americana, como o pessoal da ESPN tem tratado, entre São Paulo e Independiente Del Valle. E nesse vídeo nós vamos fazer uma abordagem diferente, que é comum já aqui do canal, que é a pergunta, né? O que o São Paulo precisa fazer para ser campeão? Quais os pontos do adversário que o São Paulo precisa neutralizar? E o que ele precisa fazer ofensivamente, propor para se sagrar campeão, né, desse título tão esperado pelo torcedor tricolor. Então vamos direto aqui. Primeiro, cuidado com a bola longa, né? O Segovia, lateral não, né? Zagueiro pela esquerda do time do Del Valle, ele é um cara que tem uma saída de bola bastante qualificada e ele executa bem a bola longa para o Martins, né, do lado oposto. E esse tipo de lançamento é realmente bastante constante, tanto da parte dele quanto do zagueiro central, que é o. Esqueci o nome dele agora, mas ele faz para o Gomes, né? O Gomes é o ala esquerdo que joga à frente do Segovia. Então o Del Valle costuma bastante executar algumas atrações, alguns passes para trás para movimentar a última linha do adversário. Então vai tentar movimentar bastante a última linha do São Paulo com esses passes para trás para executar a bola longa nas costas da última linha. A defesa do São Paulo joga alta, assim como a defesa do Del Valle, e esse é um cuidado que o Rogério Ceni precisa ter preparado a sua equipe. Um outro detalhe, também defensivo, cuidado com os gatilhos de pressão. O que é o gatilho de pressão, pessoal? É quando o jogador adversário faz um passe para trás e o atacante do teu time começa a correr para marcar, ou seja, ele corre para marcar quem está atrás. Isso é o gatilho de pressão. Isso geralmente é um movimento coordenado pelas equipes. O São Paulo é um time que costuma executar esse gatilho, que é exatamente correr para marcar, ativar uma marcação mais alta, ativar uma marcação pressão através de um passe para trás. O Independente Del Valle utiliza muito o goleiro para passes verticais após esse gatilho e costuma conectar esses passes. Então o São Paulo tem que ter muito cuidado, porque isso costuma abrir espaço entre a última linha e a linha de meio, espaço esse que o Del Valle é acostumado a atacar. Vejam como nesse lance tudo inicia no goleiro, num gatilho de pressão ali que foi executado, e o goleiro executou o passe para trás e quase faz um gol, só não foi o gol, porque aconteceu um gol claríssimo perdido. Um outro detalhe, cuidado com os encaixes individuais por dentro. O São Paulo, quando executa a linha de 5, por exemplo, costuma executar esse tipo de encaixe individual por dentro. Então, a frente da área, como muitas vezes fica protegida só pelo Pablo Maia, o Diego ou o Léo costuma encaixar num dos atacantes. No caso, vai ser o Bauman, né? Esse cara que sofreu a falta ali. Vai acabar sofrendo esse tipo de encaixe. Vejam como isso gera superioridade numérica na última linha, como eles atacam com 5 quando esse encaixe é mal encaixado, e esse aconteceu um gol até, logo aos 2 minutos de jogo, na semifinal da Sula. Um outro exemplo disso é essa manipulação de encaixe por dentro. Vejam como ele fixou nesse marcador aqui e agora ele vai sair. O marcador vai ficar indeciso e um homem cai nas costas dele para fazer o gol. Né? E aqui, um detalhe, é o meio de campo curto. Então, o Del Valle, ele como marca com 5 homens, uma linha de 5, quando o adversário impõe a ele uma amplitude, o meio de campo do Del Valle fica curto, o que gera várias possibilidades, ou de acerto da linha, ou de entrar, conectar os passes por dentro, ali nesse meio, ou fazer inversões. Aqui vejam como o passe é conectado por dentro, o que faz com que a última linha do Del Valle precise saltar, e isso gera a bagunça na linha final e faz o gol da LDU. Tá? Então, isso também é uma oportunidade, é esse meio de campo curto. Vejam aqui um outro exemplo, como esse meio de campo curto, a bola vai ser acionada aqui para o lado esquerdo, e o lado direito fica bastante exposto. O Rafinha, que deve jogar
precisa atacar bastante isso, e o Alisson precisa ser mais agressivo ofensivamente, atacando aqui e ocupando bastante o Gomes. O Gomes é um grande perigo ofensivo que o Del Valle tem para impor aos seus adversários. Agora eu vou colocar o campinho, mas eu queria te pedir de novo o like, tá? Deixa o teu like aí, porque senão o YouTube não recomenda o canal para os próximos vídeos. Enquanto isso, eu vou colocar o campinho aqui para mostrar para vocês no campo o que deve rolar nessa partida. Então já estamos com o campinho. O São Paulo, eu estou apostando que o Rogério Ceni vai com o Rafinha e não com o Igor Vinícius, né? O Rafinha para ser um lateral que a gente chama de lateral base, o cara que fica mais fixo, como o Militão jogou na seleção brasileira, como o Danilo tem atuado com o Tite, tá? E quem deve fazer a amplitude pelo lado direito é o Alisson, né? Que deve fazer tanto a linha de 5 defensivo quanto uma amplitude ofensiva pelo lado direito. E aí, gente, alguns detalhes. Primeiro, Luciano e Caleri. Isso é maravilhoso para o tricolor. Ofensivamente produzem bastante, especialmente o Luciano. O Caleri em má fase, participa pouco do jogo quando não é na definição. Mas o que precisa fazer o São Paulo? Ele vai precisar muito que esse jogador, Luciano, tenha uma participação muito grande de meio. Que ele tenha tanto em recomposição, especialmente em recomposição, como trabalho, né, pelo lado direito do ataque. Por quê? Porque o São Paulo não vai poder avançar tanto esse cara aqui, o Nestor. O São Paulo vai precisar deixar Nestor e Pablo Maia um pouco mais alinhados, até para conseguir fazer o adversário, forçar o adversário a ter sempre essa linha de 5, assim ganhando muito território. Então o Luciano encaixando aqui mais com o Segovia, o Caleri no Schunk, que é o zagueiro central que eu tinha esquecido o nome, o Patrick e o Reinaldo ali com Fernandes e Carabarral, e aí Nestor e Pablo avançando por dentro, né, com o Rafinha atacando esse espaço aqui deste lado por dentro aqui do lado direito. Mas é muito necessário que o São Paulo, para aproveitar esse meio de campo curto, consiga imprimir a amplitude, que aí ele gera esse meio de campo curto no adversário, imprimir a amplitude máxima da defesa adversária, gerar muitos jogos pelos lados do campo, essa é a especialidade do São Paulo. E ao fazer isso, né, quando colocar a bola aqui para o Reinaldo, ao fazer isso, o ângulo vai variar, o Carabarral, o Patrick vão estar fazendo esses triângulos, o Pelerano vai ter que chegar, o Faravelli vai ter que compensar, e aí o lado oposto vai ter bastante espaço para inversões, para o Rafinha atacar o espaço ali, junto ao Alisson e ao Luciano, que vai precisar jogar bastante fora da área, e lógico, né, ter também a sua chegada na área. O Independente Del Valle é um time bastante ofensivo, que joga com a última linha muito alta. O São Paulo, infelizmente, para o torcedor tricolor, não tem velocistas pelos lados do campo, não tem caras muito fortes de velocidade. É um tipo de jogador que o Rogério pede desde que chegou ao clube, mas não conseguiu ainda contar com esse atleta. Já tentou Soteldo, já tentou Michael, já tentou bastante gente e ainda não conseguiu. E a falta desse jogador tira uma das oportunidades de jogo que o São Paulo teria, que seria a bola longa nas costas dessa defesa que joga tão alto como é a defesa do Del Valle. Porém, não tendo essa estratégia, vai precisar sim ser bastante agressivo pelo lado direito com o Alisson, até para segurar ali o Gomes. Vai precisar do Luciano trabalhando pelo setor direito junto ao Alisson e o Rafinha mais por dentro, para gerar jogo pelo lado direito e reter mais o Gomes. Vai precisar inverter bolas ali de Alisson para Reinaldo, de Patrick para Rafinha, para poder aproveitar esse meio de campo do Del Valle, que trabalha com 3 jogadores. Vai precisar proteger bastante os lançamentos, especialmente do Schunk e do Segovia. E um outro detalhe, não pode se afobar na marcação, não pode avançar para marcar o goleiro, não pode subir com mais do que aqueles 2 jogadores. O Del Valle sai jogando com 3. O São Paulo tem que marcar essa saída de bola ali. Basicamente pode marcar mais alto, subir territorialmente, mas precisa manter somente Caleri e Luciano naquele setor
para não se expor muito a sofrer essas bolas longas e não perder o meio de campo, o que é um grande desafio contra uma equipe tão retentora, a equipe mais retentora da Sul-Americana, a equipe que mais cria chances de gol na Sul-Americana, é um adversário dificílimo. O São Paulo é sim um favorito, mas para isso precisa fazer um jogo inteligente, conhecendo o adversário, como vocês já conhecem, acompanhando aqui os 2 vídeos que fizemos aqui no canal, tá bom? Então, muito, muito obrigado, boa sorte, bom jogo para o São Paulo e que possa trazer o título para sua torcida, tá bom? Então, fui nessa.